Teologia, Introdução ao Antigo Testamento. Nós vamos para a lição de número 3. E nesta lição de número 3 nós vamos estar falando com os irmãos sobre os livros históricos. Já falamos nas primeiras lições, quando nós falamos sobre o cânon, como que se iniciou o cânon do Antigo Testamento, como foi necessário que Deus se utilizasse da instrumentalidade dos homens para poder inspirar os livros. Esses homens, eles foram preparados por Deus. Não foi um grande número de escritores, foi um pequeno número, esses que escreveram inspirados. E ainda nós contamos também com a compilação dos livros e com a edição. Ou seja, no primeiro momento, os escritores sagrados, eles escreveram, inspirados por Deus. Num segundo momento, houve a compilação desses livros, ou seja, eles foram ajuntados, foram passados para outro tipo de material daquilo que eles tinham escrito, e depois houve uma edição. Esta edição também toda ela supervisionada pelo Espírito Santo, toda ela feita pela graça de Deus. Os 3 homens que organizaram o cânon sagrado para nós foram Moisés, lá por volta de 1500 a.C., depois Samuel, por volta do ano 1000 a.C., e depois Esdras, por volta do ano 440. Esses 3 homens levitas, 3 homens sacerdotes de Deus, eles foram responsáveis por colecionar os livros, e essa coleção ela é chamada de cânon do Antigo Testamento ou cânon hebraico. O que nós vimos é que a primeira parte desse cânon é chamado de Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. É chamado de Pentateuco por causa da Septuaginta, mas no cânon hebraico ele é chamado de Torá, o livro da lei. É chamado de Torá no singular porque ele é como se fosse um livro só. É como se Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio fosse um livro só. Esta divisão é uma divisão posterior, porque os livros eles eram muito extensos, livros muito grandes. Não dava-se para levar eles de um lado para o outro, porque os rolos eles pesavam lá 3, 4, 5 quilos, eram muito pesados. E o material era muito frágil, se ficasse manuseando muito tempo aquilo, ele tinha pouca durabilidade. Por isso foram divididos em 5 rolos, para facilitar tanto na leitura, quanto no manuseio, quanto também para preservar os manuscritos. O Pentateuco que nós vimos, e agora nós vamos entrar para os livros históricos. Também eu falei para os irmãos que a divisão que nós temos aqui, o cânon protestante, é o que nós adotamos. Nós somos pentecostais, mas nós não canonizamos nenhum livro e também nós não fizemos a divisão do cânon. Essa divisão que nós temos, ela veio dos protestantes, os reformadores, aqueles que saíram da Igreja Católica e deram início ao movimento evangélico protestante, do qual nós somos filhos, nós somos pentecostais. Essa divisão protestante, ela entende que nós temos, como os hebreus, nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. 5 divisões. Lá no cânon hebraico eles não tinham essas 5 divisões, eles tinham apenas 3, que é a divisão da lei, os 5 livros de Moisés, os profetas e os salmos. Esses profetas aqui incluem os livros históricos também. Amém? Até aqui deu para a gente fazer essa revisão. Hoje nós vamos entrar para os livros históricos.